Hoje a aula é sobre os números racionais. Para quem não lembra, né, de todos os conjuntos numéricos que a gente viu até agora, eu vou dar uma relembrada. A gente já viu alguns conjuntos numéricos importantes. O primeiro deles foi o conjunto dos números naturais, que aí ele é representado por aquele n com duas pernas, certo? Que são aqueles primeiros números que a gente começa a ver, que a gente vê lá no primeiro ano, segundo ano, é a base, certo? É a base que a gente vê lá no início, que são o 0, o 1, o 2, o 3, certo? Todos esses, né? Até infinito, certo? Não tem fim. E aí depois, com o passar do tempo, vocês chegaram lá no sétimo ano e começaram a ver o conjunto dos números inteiros. Que aí ele tem um símbolo do Z, né? A gente até brinca, às vezes a gente fala Z inteiros por causa do Z, que são todos os números. Ele engloba todos os números naturais e os opostos a eles. Então você vai pegar aqui desde o infinito, chegando ali no menos 2, menos 1, 0, e aí você continua aqui nos naturais. E também vai até o infinito, tá certo? E aí agora a gente começa a ver o conjunto dos números racionais, que são aqueles números que a gente consegue escrever em forma de fração. E aí o símbolo dele é um Q, também cortado aqui ao meio, e ele é representado, poderia escrever, por exemplo, A sobre B, certo? Que é uma forma de uma fração, onde eu tenho que o A e o B, eles têm que ser números inteiros, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Mas o B, ele não pode ser 0, certo? Como a gente já viu antigamente, aí, denominador de uma fração nunca pode ser 0. Então, todo número que eu possa escrever com o número inteiro em cima e embaixo, sem ser o denominador igual a 0, a gente chama de um número racional. Com relação à reta numérica, o que acontece? Os primeiros conjuntos que a gente viu são os naturais, certo? Então, quando a gente começa a trabalhar na reta numérica, a gente vem, coloca o 0, coloca o 1, coloca o 2, coloca o 3 e vai embora, né? 4, 5 e por aí vai, né? Até o infinito. Depois a gente vem e coloca os inteiros, certo? Então tem a parte aqui dos naturais que já estão colocados, depois a gente vem aqui para os inteiros. Menos 1, menos 2. A gente vai colocando pontos específicos na reta, né? Todos esses números eles estão representando pontos na reta. Aí vem o menos 3, vem o menos 4 e por aí vai, até o menos infinito. Mas quando a gente começa a olhar a reta desse jeito, ela não é uma reta ainda, né? Porque, como eu falei, cada númerozinho está representando um ponto na reta. Então, esse espaço todo aqui, por exemplo, entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, não tem nada, tá certo? É um espaço vazio, porque entre dois naturais ou entre dois inteiros, tem aí um espaço grande entre eles, tá certo? Então, ali eu não posso... Tem um vão, né? Um espaço. A reta ainda não é uma reta. É só pontos organizados ali de uma em uma unidade. E aí a gente vê os racionais. Para a gente começar a tampar esse buraco entre os números, certo? Entre os números inteiros. Então, quando a gente começa a colocar os racionais na reta numérica, a gente vai começar a colocar números aqui assim, certo? Muitos números. Então, entre cada dois inteiros, eu vou colocando muitos racionais. No caso, infinitos racionais. Então, enquanto eu vou colocando os racionais aqui, olha só que coisa estranha, né? Eu vou colocando infinitos pontos entre cada número inteiros ali, mas o interessante é que, apesar de eu colocar infinitos pontos ali, essa reta ainda continua tendo buracos, tá? Eu vou colocar aí infinitos números racionais ali no meio, mas eu ainda assim vou ter alguns buracos, que a gente vai ver mais para frente
qual é o conjunto que vai fazer com que esses buracos sejam tampados, e aí sim a gente tem aí uma reta completa, tá bom? Então os racionais, eles foram aí, digamos aí, criados para poder vir tampando esses buracos, né? São as frações, né? São partes de um todo, porque ali ele nasceu com a necessidade de eu precisar representar números que são menores do que um inteiro. Então aí os racionais eles foram criados para essa necessidade, tá? Para sanar essa necessidade. Em si, quem são os racionais que a gente conhece, né? A gente tem, é claro, quando a gente vê de cara os números que são frações, lógico. Então uma fração a gente já vê de cara que vai ser um número racional. Então se eu tiver, por exemplo, 1/2, a gente já vê de cara que ele está sendo escrito como uma fração, então ele vai ser um número racional, certo? Aí não tem muito mistério não. E ele pode ser, por exemplo, negativo também, né? Se eu tiver aqui menos 8/5, também é uma fração, né? Já está escrito aqui como uma fração, é um inteiro em cima e um inteiro embaixo, então é racional. O outro exemplo são os números naturais, e os inteiros. Então qualquer número que eu pegue que é natural ou inteiro, ele também vai ser um racional. Então se eu tiver, por exemplo, um número natural, o 4. O 4 eu posso escrever como sendo uma fração, por exemplo, 4/1. Porque 4 dividido por 1 vai dar o próprio 4. Ou até poderia fazer 8/2. Quando eu pego 8 dividido por 2, também vai dar 4. Então eu até consigo aí encontrar infinitas frações, que a gente chama lá de frações equivalentes, né? Espero que vocês lembrem, que representem o número 4. Se eu tiver um número inteiro é a mesma história, por exemplo, -3. O -3 eu também posso escrever como uma fração. Pode ser -3/1 ou até -6/2, não tem problema nenhum. Todos esses eu consigo escrever em forma de fração. Então, número natural, todo número natural é um número inteiro e todo número inteiro é um racional, né? Estão todos aí dentro do conjunto dos números racionais. Um outro exemplo que a gente tem são os números decimais. Por que não? Vou chamar de números decimais finitos, que são aqueles que não são dízimas, tá? Que são aqueles que têm casas decimais finitas. Então, se eu tenho aqui 5,32, certo? Esse número é um decimal e tem casas decimais finitas, né? Só tem 2. E esse número eu consigo escrever em forma de fração. Consigo escrever em forma de fração bem tranquilo. Por quê? Eu vou pegar esse número todo sem a vírgula. Não sei se vocês lembram desse macetinho, né? É 532. E embaixo eu vou escrever um número 10, 100, 1000, dependendo de quantas casas decimais aparecem. Então aqui, se eu tenho 2 casas decimais, aqui eu vou escrever um número com 2 zeros. Então eu vou formar um número 100 aqui. Certo? Então 5,32 é igual a 532/100. Se vocês lembrarem, isso daqui é até a representação de porcentagem, né? Porque porcentagem é uma fração com denominador 100, né? Porcentagem por 100. Então isso daqui também representa ali uma fração, que seria aí 532%. Tá bom? E por último, a gente tem também aí os decimais infinitos, que eu até já falei que são as dízimas. E nesse caso não serão todas as dízimas, tá certo? Seriam só as dízimas que a gente chama de periódicas. E o que seriam dízimas periódicas? Por exemplo, 0,333. Tá? Isso aqui é uma dízima periódica, ela não tem fim, tá certo? As casas decimais são infinitas, por isso que é importante a gente usar a reticências, tá bom? Para provar, né? Para deixar claro que essas casas decimais são infinitas. Você consegue perceber aí
que o número que está sempre se repetindo é o 3, né? A gente tem o 3, tem o 3, tem o 3, 3, 3, 3. Normalmente a gente sempre escreve o número que está se repetindo 3 vezes, e depois coloca reticências. E esse número que se repete sempre, a gente chama de período. Certo? Por isso que dízimas periódicas, porque ela tem um período. E período é esse número que se repete sempre, que nesse caso é o 3, tá certo? Então, o período dessa dízima periódica é o 3. Se a gente olhar assim, né, ela não está com cara de fração, né, não está com cara de um número racional. Mas a gente consegue escrever essas dízimas periódicas em frações. Nesse caso aqui, essa dízima periódica ela vai ser igual a 1/3. Então, se você pegar aí a sua calculadora, pega 1 e divide por 3, você vai ver que vai dar aí o 0,333333 para sempre, tá certo? E essa fração que gera uma dízima, a gente também dá um nome a ela, que a gente chama de fração geratriz. E essa fração geratriz é quando eu pego ali os dois números, né, faço a divisão, e ela vai me dar uma dízima, tá certo? Por isso que é geratriz, é uma fração que gera uma dízima. E aí a gente vai falar um pouquinho aí de frações geratrizes, como é que a gente encontra fração geratriz aí dado uma dízima, tá certo? Então a aula de hoje ela é voltada mais para encontrar aí fração geratriz, tá certo? Então vamos a elas, porque né, nesse caso aqui eu simplesmente falei qual é a fração geratriz dessa dízima, né? E algumas outras dízimas a gente não vai conseguir, por exemplo, encontrar a fração geratriz tão simples, né? Então tem algumas técnicas que a gente vai ver aí. Eu separei em 3 casos, tá certo? O primeiro é quando eu tenho uma dízima periódica que a gente chama de uma dízima um pouco mais simples, porque ela só tem a partir da vírgula o período, certo? Então aqui depois da vírgula a gente só tem o período, que nesse caso é 8, certo? Então aqui o período é 8. E o período ele só tem um algarismo, certo? Então por isso que a gente gosta desse tipo de dízima periódica, porque ela é a mais fácil de encontrar a fração geratriz. A gente vai ver alguns outros casos um pouco mais difíceis, mas vocês vão ver que a técnica em si ela não é tão diferente, tá certo? Vamos lá, vamos ao trabalho em si logo, né? Eu quero encontrar a fração geratriz desse número, então eu quero encontrar um número que seja, por exemplo, A sobre B, com A e B inteiros, certo? Escrever em forma de fração. Se eu olho, né, se eu penso um pouquinho, o A e o B, como eles são inteiros, um número inteiro é aquele número que tem a parte decimal tudo igual a 0, certo? Por exemplo, o 2, né? O 2 é um número inteiro porque a parte decimal dele é tudo 0, certo? Como se fosse aí uma dízima periódica com período 0, tá? E aí a gente acaba não escrevendo essa parte, né? A gente não vai perder tempo escrevendo um monte de 0 na casa decimal. Então, número inteiro, casas decimais igual a 0. Então, o que me atrapalha sempre em uma dízima são as casas decimais. Então, o meu problema maior é sumir com essas casas decimais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar um outro número parecido com esse, que tenha as mesmas casas decimais. Por quê? Porque aí depois eu vou subtrair um do outro e aí as casas decimais vão sumir. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chamar esse 2,888 de x, tá certo? Então se eu encontrar o valor de x, né, em fração, eu encontrei a fração geratriz. Para eu encontrar um número parecido com esse, com as mesmas casas decimais, eu posso fazer o seguinte, eu posso andar com essa vírgula, por exemplo, à direita, certo? Porque aonde essa vírgula cair para cá, as casas decimais vão continuar todas iguais a 8.
Então, se eu fizer um esqueminha, pego o valor de x e multiplico por 10, eu vou andar com a vírgula uma casa, né? Sempre quando eu multiplico por 10, por 100, por 1000, não sei se vocês lembram desse macetinho, eu nem preciso fazer muita conta, é só andar com a vírgula, né? Por exemplo, quando eu multiplico aqui por 10, essa vírgula vai andar uma casa. Então, vai parar aqui no 28,888. Então, 10 vezes x seria aí 28,888. Como tem infinitas casas decimais, eu posso puxar mais um 8 aqui para aparecer, sem problema algum, certo? Então tá, então eu encontrei o valor de x, eu tenho. Eu encontrei um valor que eu multipliquei o x por 10 para eu ter um outro número com as mesmas casas decimais. E o que eu vou fazer agora? Como o meu problema são as casas decimais, eu vou subtrair um do outro. Vou fazer uma conta aqui de subtração. Por quê? Porque quando eu fizer 8 menos 8, vai dar 0. Eles vão cancelar. 8 menos 8 vão cancelar. 8 menos 8 vão cancelar. E isso vai acontecer para cada casa decimal até o infinito, ou seja, todas vão se cancelar. Como eu quero, né? O meu problema é nas casas decimais, agora elas vão sumir. Então aqui eu vou fazer, 28 menos 2, que é na parte inteira, que vai dar aí 26. Repito, igual. E 10x menos x vai dar aí 9x. Certo? E agora meu problema simplesmente já acabou. Por quê? Porque agora basta eu encontrar o valor do x. Como é que eu encontro o valor do x? Eu faço aí a divisão, né? Esse 9 ele vem para cá dividindo. Então eu fiquei aqui com x igual a 26 e esse 9 vem dividindo. Olha só que beleza. Se o x é 26 sobre 9, o que eu chamei de x, que é o 2,888, também vai ser 26 sobre 9. Então, essa aqui é a minha fração geratriz. E aí, se vocês até fizerem aí na calculadora ou na mão mesmo, 26 dividido por 9 vai dar 2,88888 aí até o infinito e além. Então, esse é o primeiro caso, né? Chamo a dízima periódica de x, multiplico por 10, né? E aí eu vou ter um número com as mesmas casas decimais e subtraio um do outro. As casas decimais vão embora, acabou, certo? Esse aí é o mais fácil que tem. Mas vocês vão ver que a técnica vai ser sempre essa. Multiplico por 10. Se eu não encontrar números com as mesmas casas decimais, multiplico por 100. E aí eu procuro dois que têm as mesmas casas decimais. Se não tiver, multiplico por 1000. Se não tiver, multiplico por 10.000. É claro que se você chegar a um número muito grande, né, vai começar a ficar difícil. Mas a ideia é sempre essa. Multiplica por 10, ou por 100, ou por 1000, até você encontrar dois números com as mesmas casas decimais. Vamos ver isso aqui agora. Caso número 2. Nota que agora já é um pouquinho diferente esse número, né? O período também já começa depois da vírgula, mas o período agora tem dois algarismos, né? Então o período aqui é 25. O que isso vai mudar aí na minha resolução? Vamos ver. Vou chamar aqui de x o número que eu quero descobrir, certo? Que é o 3,25. E aí vou fazer igual ao meu esquema que eu fiz ali no caso 1. Vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, o que vai acontecer? Essa vírgula vai andar uma casa. Então a vírgula que estava aqui, ela vem para aqui, certo? Aí eu vou formar o número 32, vírgula, e aí eu continuo, 5252. Nota que agora, apesar dos números das casas decimais serem sempre iguais, né, o 2 ou o 5, mas agora eles estão em ordens trocadas, né? Aqui primeiro era o 2, depois o 5. Aqui primeiro é o 5 e depois é o 2.
Então eles deram aí uma alternada. Então, se você fizer a subtração de um pelo outro, não vai cancelar, né? Vai ficar sempre tendo um resto. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar agora por um outro número maior do que o 10. Vou multiplicar pelo 100 agora. Então, vou fazer 100x. E a vírgula vai andar mais uma casa. Então, aqui eu tinha 32,5. Como ela vai andar mais uma casa, ela vai parar aqui, no 325. Então, eu vou ficar agora com 325,252525. Olha que beleza, hein? O que aconteceu agora? Dentre esses três números, eu vou analisar dois que tenham as mesmas casas decimais. Então, os que têm a mesma casa decimais aqui, ó. Esse aqui é 25, 25, 25. Esse aqui é 52, 52, 52. Casas decimais diferentes. E esse último, 25, 25, 25. Então, o primeiro e o terceiro têm as mesmas casas decimais. Então, se eu fizer um menos o outro, eu vou conseguir eliminar todas as casas decimais. Então, eu vou pegar esse segundo aqui, não vou querer mais, né? Porque ele não me serviu para nada. E eu vou fazer o quê? Vou pegar esse daqui e vou botar mais em cima. Porque agora eu vou fazer um menos o outro. Tá certo? Deixa eu pegar mais espaço aqui assim também. Não, esse aqui vem para cima porque esse aqui é maior. Pronto, aí agora eu vou armar minha conta de subtração. Certo? 100x menos x vai dar 99x. Então, cuidado com essas contas. A parte inteira, ó, 325 menos 3 vai dar 322, certo? E a parte decimal, como a gente queria, 2 menos 2 vai dar 0, 5 menos 5 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0. Então, todas essas partes aqui vão cancelar até o infinito. Tudo vai cancelar. Eu vou ficar aí só com números inteiros, certo? E aqui acabou, né? É só eu pegar esse 99 e vir dividindo. Então, vou ficar com 322 dividido por esse 99. E essa daqui é a minha fração geratriz. Ou seja, 3,252525 é igual a 322 dividido por 99. Se você fizer aí na calculadora, 322 dividido por 99, você vai ver que vai dar o 3,25252525 como a gente queria. Vamos para o terceiro caso. Olha só que um pouquinho diferente esse, né? Por quê? Porque entre o período, né, que nesse caso é 1, e a vírgula, tem esse 5 aqui. Esse número aqui entre a vírgula e o período. Então, essa dízima tem um período igual a 1. Esse 5 a gente chama de antiperíodo, que é um número aí que está atrapalhando entre a vírgula e o período. E para resolver, o que a gente vai fazer? Então, eu vou chamar esse número aí de x. 0,5111. Só dar um espaço aqui de novo. Vou multiplicar por 10, né? Vou encontrar aqui o 10x. Então, a vírgula vai andar uma casa, vai parar aqui, entre o 5 e 1. Então, eu formei o número aí 0,5, que é só 5, 111, certo? Agora, você pode ver que as casas decimais não são iguais, né? Quando eu fizer 5 menos 1 ou 1 menos 5, vai dar um resto, né? Somente os 1s aqui vão cancelar, mas eu ainda vou ter casa decimal. Então, eu não vou usar esses dois, eu vou para o próximo, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o 100x. Então, 100x eu vou dar mais uma casa. Então, eu vou ter aí 51,111. Certo? E agora você pode ver que quando eu analisar esses três,
esses dois aqui, o segundo e o terceiro, eles têm a mesma casa decimal, né? 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aí, esse primeiro aqui eu não vou usar. Vou usar só esses dois, porque quando eu subtrair esses dois, as casas decimais vão sumir, tá? Então, para eu armar minha conta, o que eu vou fazer aqui? Vou botar o 100x lá em cima, porque ele é o maior, né? E vou fazer a subtração deles aí. Então, um menos o outro. 100x menos 10x vai dar 90x. 51 menos 5 vai dar aí 46. Certo? E as casas decimais, o que vai acontecer? 1 menos 1 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0 até o infinito. Ou seja, todas as casas decimais vão se cancelar. Então aqui eu nem preciso botar vírgula, que eu vou formar aí um número inteiro. E aí aqui acabou, né? Só vi um 90 dividindo. Essa aqui é o que a gente chama de fração geratriz. Ou seja, a resposta é 46 sobre 90. Certo? Se você fizer na calculadora, 46 sobre 90, você encontra 0,51111. Então, esses aí são os casos básicos, certo? Que podem aparecer quando a gente quer encontrar uma fração geratriz, mas é claro, né, que eu poderia ter um período de 3 algarismos, que aí eu vou multiplicar por números maiores, eu poderia ter um anteperíodo maior, né, que aí eu também teria que multiplicar por um número maior, mas a ideia é sempre essa. Chamo o que eu quero de x, multiplico por 10x, vejo as casas decimais. Se não dá, não encontro 2, multiplico por 100x. Se não der, multiplico por 1000x. Se não der, multiplico por 10.000x. Até eu encontrar dois números com as mesmas casas decimais. Ok?